E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rainer, eu sou discente do curso de Biomedicina aqui da Unifal, sou diretor científico da Liga de Fisiologia e sejam bem-vindos ao quarto curso de inverno de Fisiologia. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre transmissão sináptica e antes da gente começar, eu preciso que você tenha um conhecimento, um entendimento básico, pelo menos sobre potencial de membrana e potencial de ação. Tá? Essas duas aulas já estão disponíveis para vocês, anterior a essa, e eu sugiro que vocês deem uma olhadinha antes de fato entrar em transmissão sináptica. Bom, vamos lá? Vamos começar do básico então. O que é uma sinapse? A sinapse, a gente dá o nome de sinapse, a região onde o terminal axonal ele se comunica com a célula-alvo, como se fosse uma fenda mesmo, sabe? Como vocês estão vendo aqui, ó. Essa comunicação ela é o principal processo pelos quais os sinais elétricos são transferidos entre uma célula e outra. Vale lembrar, gente, que a transmissão sináptica ela não é mais considerada como um processo que envolve apenas os neurônios. A gente sabe hoje que, por exemplo, a glia ela também forma um elemento muito importante da sinapse e que ocorre, sim, a sinalização entre os neurônios e a glia. E a gente também sabe que o neurotransmissor liberado na sinapse ele atua em território muito amplo, que não apenas na sinapse. E esses processos a gente vai falar um pouquinho deles um pouquinho mais adiante. Eu vou relembrar vocês sobre isso. E como a gente consegue classificar as sinapses? As sinapses elas podem ser classificadas de acordo com sua função, com a sua natureza e sua morfologia e os seus tipos. Quanto à função, as sinapses elas podem ser classificadas como excitatórias ou inibitórias. Essa classificação ela depende do neurônio, do que o neurônio pré-sináptico faz em relação ao neurônio pós-sináptico, que aí vai poder estimular ou inibir. Na sinapse excitatória, a gente sabe que esse tipo de sinapse promove a entrada de carga positiva no neurônio pós-sináptico. Isso vai tornar mais fácil que esse neurônio saia do repouso e que seja gerado um potencial de ação. Por exemplo, o sódio. Então, a gente pode dizer que a consequência da sinapse excitatória é uma despolarização pós-sináptica. Da mesma forma, na sinapse inibitória, tem a promoção e entrada de cargas negativas, ao contrário da excitatória. Que essas cargas negativas elas vão inibir o neurônio pós-sináptico a sair do repouso. Por exemplo, o cloro. O cloro ele faz isso, ele é uma carga negativa. Então, a gente pode dizer que a consequência da sinapse inibitória é uma hiperpolarização pós-sináptica, ou seja, a mensagem ela não é passada adiante. A gente consegue classificar também quanto à natureza. A natureza, ela vai variar muito. A gente tem aí cinco classificações. A gente tem a axodendrítica, que é uma sinapse entre o axônio e o dendrito. A gente tem a axossomática, que é entre o axônio e o soma. Soma é o corpo celular do neurônio, tá? A gente tem a axoaxônica, que é a sinapse entre dois axônios. A gente tem a dendrodendrítica, que é a sinapse entre dois dendritos, e a somatossomática, que é a sinapse entre os dois somas. No caso, essas duas últimas, a dendrodendrítica e a somatossomática, elas são mais raras de você encontrar, mas você encontra sim. A gente também consegue classificar quanto à morfologia dessa sinapse. As sinapses elas podem ser simétricas. No caso, a membrana pré e pós-sináptica elas possuem uma espessura muito parecida uma com a outra, sabe? E a membrana e o neurônio pré-sináptico ele tem as vesículas mais achatadas. Então, são considerados como neurônios inibitórios. E a gente tem as assimétricas, as sinapses assimétricas. No caso, a membrana pós ela é um pouquinho mais espessa que a membrana pré-sináptica. E eles apresentam vesículas do tipo esféricas, então eles são do tipo excitatórias. E por fim, a gente consegue classificar as sinapses pelos tipos, que é o comunzão. A gente tem a elétrica e a gente tem a química. A elétrica, ela é mais simples. A gente vai entender o porquê. Ela é composta por junções comunicantes do tipo gap, tá? Ela é ultra rápida e, na maioria dos casos, ela é bidirecional. Tem alguns casos dela ser unidirecional, mas são casos mais específicos. Na sinapse química, a gente sabe que ela é mais elaborada, porque ela é composta pela fenda sináptica e neurotransmissor. Ela é mais abundante no sistema nervoso de vertebrados e ela é unidirecional. Pode acontecer em casos de bidirecionalidade, mas são casos específicos também.
Bom, vamos começar pela sinapse elétrica. O que caracteriza uma sinapse elétrica, o que faz ela ser ela, é a passagem de impulsos elétricos de uma célula para outra através de junções comunicantes. É essa a característica principal, tá? O que é uma junção comunicante? O que são essas junções comunicantes? A junção comunicante ela é uma região de aproximação entre duas células, em que a membrana dessas células ficam separadas por um espaço muito pequeno, tá? A membrana dessa região das duas células possui canais iônicos especiais, que a gente chama de conexons, que são formados por subunidades proteicas chamadas conexinas, que em certas situações elas vão se acoplar quimicamente e vai formar um poro de mais ou menos de 2 nanômetros de diâmetro. É legal vocês guardarem esse tamanho aí, porque dá para poder comparar na sinapse química. Quando o conexon ele se acopla a um outro da célula seguinte, a gente diz então que as duas células estão acopladas, porque por eles vai poder passar ali várias espécies iônicas e até mesmo moléculas pequenas que vão sinalizar aquela informação, tá? Nesse caso, quando uma das células entra em atividade, no caso ela produz algum tipo de potencial, a corrente iônica correspondente vai passar diretamente pela essa junção comunicante de uma célula para outra. Então, nesse caso, gente, não tem intermediário químico, diferente da sinapse química. E por isso, essa transmissão ela é considerada como simples. Tá? A transmissão elétrica ela pode ser a transmissão elétrica através das junções comunicantes, ela pode ser controlada pelas células acopladas. No caso, ela pode ser ligada ou desligada. Isso vai depender do quê? O potencial de membrana, né, se recebeu um estímulo ou não, e a variação dos parâmetros metabólicos ali do citoplasma. Nessas células acopladas, não tem processamento de informação. E isso é importante, porque os potenciais gerados em uma delas vai passar quase sem alteração nenhuma para outra. E a maioria, como eu disse lá no início, a maioria dessas junções é indiferente o sentido da passagem de informação. Então, a gente não tem processamento de informação aqui. A gente só tem uma passagem de sinal. Tá, então se essas sinapses elétricas são assim tão simples, né? Não é capaz de processar informação, ela só transmite a informação que ela recebe como uma cópia para outra. Qual que é a utilidade dela? Como que é? Por que que ela é importante? Ela é importante exatamente por conta da rapidez dessa transmissão. Essa rapidez, ela permite que haja uma sincronização, né, de várias populações de células acopladas ao mesmo tempo. Um exemplo prático disso para vocês. No caso das células cardíacas, a gente sabe que ali as cavidades cardíacas elas precisam de um impulso elétrico para poder contrair e impulsionar o sangue adiante. E essa transmissão elétrica, esse impulso elétrico, ele tem que ser sincronizado com essa região de células. Então, vai ter uma parte do coração que vai estar contraindo, enquanto a outra vai estar relaxando. Então, essa rapidez de transmissão é o que permite essa sincronização de várias células ao mesmo tempo. E é por isso que a sinapse elétrica é tão importante. Bom, sobre a sinapse química, o que caracteriza uma sinapse química é a presença de neurotransmissores como a forma, né, de processar os sinais e mediar uma informação. O espaço entre as membranas nessa região, no caso entre as duas células, é conhecido como a fenda sináptica, e ela mede, comparativo com a junção comunicante, de 20 até 50 nanômetros, enquanto a junção comunicante forma um poro de 2 nanômetros. Então, assim, é bem maior do que uma junção comunicante. Esse espaço ocupado, né, na fenda sináptica, ele é ocupado por uma matriz proteica adesiva que favorece a adesão dessas células nessa região e também favorece a difusão das moléculas no interior dessa fenda. Tá? Ela é mais elaborada do que a sinapse elétrica e ela é altamente modulável. Isso permite que o sistema nervoso consiga fazer modificações nesse tipo de sinapse. E devido a essa quantidade e essa variedade dos tipos de neurotransmissores, a sinapse química ela permite a neuroplasticidade, que é
a variabilidade de respostas comportamentais. E isso, gente, é alvo de muitas pesquisas científicas atualmente, viu? Como a transmissão sináptica ela é unidirecional, agora a gente consegue nomear os neurônios. A gente consegue nomear a primeira região sináptica da célula como um elemento pré-sináptico e a região sináptica da segunda célula de elemento pós-sináptico. O terminal pré-sináptico, aí como vocês conseguem ver, ele tem como característica a presença de vesículas sinápticas. Essas pequenas esferas aí bem numerosas, elas são cheias de substâncias químicas, que a gente chama de neurotransmissores, e elas se aglomeram aí, depois que elas estão prontas, pacotadas, todas bonitinhas, elas se aglomeram nessas proximidades aí da membrana pré-sináptica. Elas vão aguardar um sinal para elas poderem ser liberadas. Bom, a gente sabe que os potenciais de ação, né, eles causam a liberação na fenda sináptica de uma certa quantidade de neurotransmissor que está armazenado nessas vesículas sinápticas. Essas substâncias, elas vão atuar no terminal pós-sináptico como neuromediador. Pode aumentar, diminuir ou até bloquear a atividade do neurônio. A informação que emerge de um neurônio quase sempre é diferente do que ele recebe do outro. E esse é justamente o grande passo adaptativo que possibilita a capacidade de alterar, de modular a informação transmitida entre as células nervosas. Isso vai funcionar como um microcomputador biológico, entende? Então, antes da gente continuar esse nosso raciocínio sobre os eventos que marcam a transmissão de sinal na sinapse química, a gente precisa falar um pouquinho sobre esses neurotransmissores, a sua síntese, distribuição, as funções e etc. Então, a gente vai entrar agora sobre as propriedades dos neurotransmissores. Bom, a gente já sabe que os neurotransmissores eles são substâncias que estimulam, que inibem e que podem modificar a resposta da célula cerebral. Certo? E que existe mais de 100 tipos de neurotransmissores e cada um tem sua função específica que pode afetar de forma diferente o nosso comportamento, certo? Agora eu preciso fazer uma pausa para a gente poder falar sobre terminologia, que isso pode confundir um pouco. A gente lê, às vezes, e vê terminologias diferentes, isso pode confundir. A denominação neuromediador ela é usada para poder chamar os mensageiros sinápticos de modo geral. Então, neuromediador é aquele que está neuromediando, que está fazendo a mediação, certo? Já a denominação de neurotransmissor, ela é usada mais para poder classificar aquela molécula que tem uma ação exercida diretamente na membrana pós-sináptica, que vai produzir um potencial pós-sináptico. Então, é aquela molécula que pode produzir uma resposta inibitória ou excitatória. Isso a gente chama de neurotransmissor. Então, os principais neuromediadores são os neurotransmissores, tá? Neuromoduladores. A gente também tem essa classificação de peptídeos, de gases, de lipídios. Eles podem atuar também na fenda sináptica, mas geralmente eles são utilizados em outras regiões. Bom, a quantidade de neurotransmissores liberados na fenda ela é proporcional à frequência do potencial de ação que chega nesse terminal. Então, assim, depende do tipo e da quantidade de neurotransmissor que está sendo liberado na fenda, que é o que vai determinar a variação de resposta de comportamento do indivíduo. Tá? A eficiência dessa transmissão, ela precisa de um controle de concentração, porque depende do tipo e depende da quantidade para poder ter um tipo de resposta. Então, os neurônios eles desenvolveram uma habilidade mais sofisticada para poder regular essa síntese, esse empacotamento, essa liberação dos neurotransmissores, a degradação, para poder conseguir, de fato, atingir a concentração desejada dessa molécula para poder ter aquele tipo de sinal. A gente também consegue classificar os neurotransmissores de algumas formas. A gente sabe que existem muitos diferentes e muitos estão sendo descobertos, e eles podem ser classificados ou pela sua ação no receptor pós-sináptico, no caso, como excitatório, inibitório, ou então baseado na sua estrutura química. Por fins didáticos, a gente vai classificar eles baseado na estrutura química.
Coloquei aqui para vocês 3 classes diferentes, mas existem mais. Aí dos aminoácidos, a gente tem o GABA, o ácido gama-aminobutírico, a gente tem o glutamato, a gente tem a glicina, a gente tem o aspartato. Dentro das aminas, das monoaminas, a gente tem adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, histamina. A gente também tem acetilcolina, que é classificada como um éster. A gente tem as purinas, adenosina, ATP. A gente também tem neuropeptídeos como ocitocina, vasopressina, endorfina. A gente tem os gases, como por exemplo o óxido nítrico. Então, assim, a gente tem como classificar de várias formas. Mas esses são alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Bom, até agora a gente já falou sobre as propriedades dos neurotransmissores e a gente conseguiu classificar eles. E onde é que eles vão ficar? Onde que eles vão estar contidos? Como a gente já falou anteriormente, eles ficam dentro da vesícula sináptica, e essa vesícula ela é muito importante, porque durante a biogênese dela, durante a síntese dessa vesícula, são inseridas na membrana dela um complexo de proteínas chamado SNER. Essas proteínas SNER, elas são responsáveis pelo reconhecimento e ancoragem dessa vesícula na membrana do terminal pré-sináptico. Então, no momento em que ela recebe, essa vesícula recebe um estímulo, dizendo para ela poder se mover para a membrana da membrana plasmática do terminal pré-sináptico, ela precisa ter na membrana dela proteínas de reconhecimento. E essas proteínas SNER, esse complexo SNER, ele é responsável por essa atividade. Então, ali a gente vai ter algumas proteínas específicas, como a sinaptotagmina, a gente tem as VSNER, a TSNER, a gente tem uma classe dessas proteínas que são responsáveis por esse momento de fusão e exocitose que vai acontecer aí com essa vesícula sináptica para poder liberar todos esses neurotransmissores na fenda sináptica. Tá? Então, a gente agora vai entrar na parte sobre a transmissão de sinal de fato. Tá? Então, como é que ocorre esse processo? Depois que as vesículas, né, elas são produzidas e todos os neurotransmissores são empacotados, elas são levadas, elas são translocadas através do corpo do neurônio até a parte axonal, através dos microtúbulos. Então, os microtúbulos, eles têm um mecanismo para poder levar essas vesículas e transportá-las e deixar elas aí nessa região do terminal pré-sináptico. Então, como é que acontece a transmissão de sinal em si? Primeiro, o processo ele é iniciado aí quando um potencial ele invade esse terminal neural pré-sináptico. Então, vai chegar um potencial de membrana, esse potencial vai alterar o potencial de ação dessa região e vai provocar abertura de canais de cálcio, voltagem dependentes, numa região chamada de zona ativa. Aí, ó, nessa imagem, vocês conseguem ver entre o ponto 2 e o ponto 3, que tem ali uns canais de cálcio, né, voltagem dependentes, e tem íons cálcio entrando dentro dessa região. Essa região aí, essa região pré-sináptica, aí dessa parte da membrana, se chama zona ativa. E é nessa região em específico que vai ter essas proteínas SNER. É aí que elas vão estar ancoradas, né? É aí que elas vão estar esperando, né, no seu sítio de ligação, o reconhecimento dessa vesícula sináptica. Então, ela como se fosse um sensor, como se ela fosse sensores para poder conseguir reconhecer e entender que essa vesícula precisa ser, de fato, fundida para poder acontecer a exocitose. Então, além do complexo SNER, a gente também tem presença de proteínas integrais de membrana que vão reconhecer através desse sensor, que é o cálcio. O cálcio vai sinalizar para essa vesícula sináptica se mover para essa região de zona ativa e com a entrada de cálcio nessa região, esse influxo de cálcio aumenta a concentração nesse microdomínio, né, nessa microrregião, e a sinaptotagmina, ela é uma proteína, como se fosse um sensor de reconhecimento. É o cálcio que vai se ligar a ela, e ela que vai dar a ponta partida para essa vesícula poder fundir. Então, a vesícula ela vai chegar aí no terminal pré-sináptico, né, nessa membrana, ela vai ser reconhecida, porque nessa membrana vai ter o complexo SNER para poder reconhecer, vai ser ancorada, e quem que vai falar, opa, tá na hora de você ser fundida e liberar todos os seus neurotransmissores na fenda sináptica, é a sinaptotagmina. Sinaptotagmina, através do íon cálcio, né, da alta concentração
de cálcio nessa região, ela vai se ligar nesse complexo SNER, na vesícula, e vai acontecer o processo, de fato, de fusão das duas membranas. Então, a membrana da vesícula vai fundir com a membrana do neurônio, dessa parte do terminal pré-axonal. Então, acontece essa fusão das membranas, certo? A sinaptotagmina, ela altera sua conformação e isso vai, de fato, acontecer e permitir a exocitose de todo esse conteúdo que está dentro dessa vesícula. Para vocês terem noção de velocidade, o tempo entre a entrada do cálcio, aí, quando chega o potencial de ação, o tempo entre a entrada do cálcio e a fusão da membrana acontece, assim, em 0,2 milissegundos. Então, assim, é muito rápido. É muito rápido. Isso só vai acontecer se tiver o acoplamento correto do complexo SNER nos seus sítios de ligação com o auxílio do sinaptotagmina, que vai permitir essa exocitose da vesícula e a liberação desse conteúdo vesicular na fenda sináptica, certo? Então, até essa parte da fenda sináptica, da fusão da vesícula sináptica aí na membrana, acontece dessa forma. Tá, antes da gente chegar na parte em que a gente vai falar sobre o que acontece com esse neurotransmissor na fenda, a gente precisa relembrar um mecanismo muito importante de reciclagem dessa vesícula, porque ela foi fundida na membrana, certo? E se ela foi fundida na membrana, vale lembrar que ela também tem ali, né, na membrana dela, algumas proteínas sinalizadoras, informando que aquela parte ali da membrana é uma parte pertencente a uma vesícula sináptica. Então, para o neurônio, porque o neurônio não é bobo, para poder poupar tempo, substrato, para poder produzir uma nova vesícula lá no corpo celular, ele tem um mecanismo de reciclagem dessas vesículas que foram fundidas. E essa reciclagem ela vai se dar por meio de brotamento e fissão. Tá? Esse broto ele vai ser invaginado para o lúmen do neurônio, tá? Vai ocorrer ali como se fosse a invaginação para dentro do lúmen e a fissão dessa vesícula vazia vai acontecer por meio da GTPase dinamina, que é ela que vai formar esse colar espiralado em volta, em torno desse poro, que vai formar uma nova vesícula. Então, essa vesícula vai sair dali pronta para poder receber novos neurotransmissores e ser preenchida novamente para poder continuar o transporte dela desse neurotransmissor. Bom, de uma forma mais simples aí para vocês, a gente tem aqui, de uma forma mais resumida, as principais etapas dessa sinapse química. Então, vamos recapitular. Então, a gente tem ali a produção, transporte e armazenamento desses neurotransmissores nas vesículas dos terminais do axônio pré-sináptico. Isso a gente já viu. No neurônio pré-sináptico, o potencial de ação ele vai chegar, vai provocar essa abertura dos canais de cálcio e voltagem independentes, e esse vai permitir a entrada de cálcio na célula do neurônio pré-sináptico. Esses íons cálcio, eles sinalizam para as vesículas que contêm esses neurotransmissores que elas precisam se mover para a membrana do neurônio pré-sináptico e lá vai acontecer a fusão dessa membrana da vesícula sináptica com a membrana do terminal pré-sináptico através do complexo SNER e proteínas associadas, como sinaptotagmina, que vão interagir ali com esse complexo, vai desencadear a fusão e a exocitose de fato, certo? Essa vesícula ela vai ser reciclada, os neurotransmissores eles vão ser liberados nessa fenda sináptica para poder atuar de fato. Tá, e aí? O que acontece com esse neurotransmissor? Esse neurotransmissor ele tá aí, e o que pode acontecer? Esse neurotransmissor ele vai se difundir, né, pela fenda sináptica e ele vai se encontrar com o receptor dele, um receptor específico para esse tipo de neurônio, para esse tipo de neurotransmissor que vai estar no neurônio pós-sináptico. Então, a gente conseguiu chegar agora no neurônio pós-sináptico e é dele que a gente vai estar falando agora, que é, de fato, os receptores que vão estar ali para poder, de fato, ter essa ligação entre o receptor e o neurotransmissor. Tá.
Os receptores pós-sinápticos, a gente tem aí, né, algumas classes, a gente tem duas classes. Ele é um complexo molecular de natureza proteica que é capaz de receber uma ligação química específica com esse neurotransmissor que foi liberado. Essa reação entre o receptor e o neurotransmissor pode desencadear aí o potencial de ação pós-sináptico, tá? Então, existem aí os dois principais tipos de receptores. A gente tem os ionotrópicos e a gente tem os metabotrópicos. Os ionotrópicos, eles são canais iônicos dependentes de ligantes. Então, aqui para vocês, de uma forma mais esquemática, a gente tem aí, nessa imagem de cima, tá? A gente tem um receptor do tipo ionotrópico e embaixo a gente tem o do tipo metabotrópico, que a gente vai classificar eles agora. Os ionotrópicos, eles são canais iônicos dependentes de ligantes. Então, o neuromediador, ele vai atravessar a fenda, ele vai se ligar a esse receptor, né? Sendo esse receptor o próprio canal iônico. Então, esse receptor, neurotransmissor vai se conectar a esse receptor, vai acontecer uma alteração na conformação desse receptor e vai provocar a abertura do canal para poder permitir a passagem de íons. Tá? Esses receptores, eles não são tão seletivos quanto aqueles canais iônicos voltagem dependentes. Então, é bem comum nesse tipo de receptor, tem entrada de diferentes íons através desse mesmo receptor. Então, várias espécies iônicas podem se difundir e entrar nesse receptor. Aí a gente entra na questão dos tipos de íons que pode estar entrando. Se entra sódio, se ocorre a entrada de sódio, essa ligação aí entre o neuromediador e o receptor vai provocar uma despolarização da membrana, tá? Que a gente vai estar chamando de potencial, esse potencial a gente vai estar chamando de potencial pós-sináptico excitatório. Lembra que despolariza, ele excita. É o que a gente chama de PPSE. Aí tá a sigla para vocês. Então, entrou sódio, vai despolarizar, vai criar um potencial pós-sináptico excitatório. E se predomina a entrada de cloro ou então a saída de potássio por esse canal, essa reação aí entre o ligante, né, entre o neuromediador e o receptor, ele vai provocar a hiperpolarização da membrana. Lembra que por hiperpolarização é específico para um potencial pós-sináptico inibitório? É o que a gente vai estar classificando de PPSI. O cloro entra, ou então o potássio sai, isso vai hiperpolarizar o neurônio pós-sináptico e vai criar um potencial pós-sináptico inibitório. Um exemplo legal aí de receptores do tipo ionotrópico importante são os do tipo glutamatérgico. Cerca de metade das sinapses do sistema nervoso central é do tipo glutamatérgica. E a gente também tem outros exemplos, como por exemplo os receptores nicotínicos, NMDA, GABA-A. A gente tem uma infinidade desses ionotrópicos. Mas e aí, qual que é a diferença entre o ionotrópico e o metabotrópico? O metabotrópico, ele é um receptor em que os efeitos, eles são indiretos. Por que são indiretos? Porque o neurotransmissor não vai estar ligado nele diretamente como no ionotrópico. Ele vai se ligar a uma proteína G que vai estar na membrana, que vai ser fosforilada por uma cascata de reação e vai ativar uma proteína efetora que, de fato, vai ligar nesse canal. Então, ele não vai ser, esse neurotransmissor ele não vai ligar diretamente nesse canal. Ele é dependente de uma proteína específica ou então de uma enzima que vai estar auxiliando ali. Pode acontecer dessa proteína G ela não atuar em um canal iônico, tá? E sim sobre uma enzima que vai estar flutuando na membrana pós-sináptica e que a sua função é de produzir um mensageiro químico intermediário que vai atuar mais longe. É aquele que a gente chama de segundo mensageiro. Essa ação, ela pode ali ativar uma cascata enzimática que vai envolver várias etapas até expressar, de fato, um potencial pós-sináptico. Esse sistema aí de segundo mensageiro, na maioria das vezes, eles agem ativando sinases proteicas que vão comandar a reação de fosforilação do canal iônico que vai abrir ou fechar ele. Então, eventualmente, a proteína G pode interagir diretamente com o canal iônico, mas não necessariamente sempre.
Tá? Então, assim, de forma comparativa entre os dois, o ionotrópico, a gente pode dizer, então, que ele é um pouquinho mais rápido do que o metabotrópico, já que o ionotrópico, ele consegue produzir o potencial logo que o neurotransmissor se liga nele. Já o metabotrópico, não, ele precisa esperar que esse neurotransmissor se conecte com uma proteína de membrana para poder produzir uma cascata de reação para ter uma proteína de fato ligando nele para ele poder abrir ou fechar. Um exemplo desses receptores metabotrópicos são, por exemplo, os receptores adrenérgicos, os muscarínicos, receptores de serotonina, de dopamina, de neuropeptídeos, eles funcionam dessa forma. Eles não funcionam com o neurotransmissor ligando nele diretamente. Ele precisa de uma proteína, a proteína G ali, transmembrana, para poder auxiliar nessa ativação desse canal. Bom, a gente já viu aí todas as etapas que marcam, né, a sinapse química, e chegando no final, a gente precisa agora saber desativar esse neurotransmissor na fenda sináptica, porque só mais importante de saber produzir, liberar, secretar, é saber desativar. Por quê? Vale lembrar, gente, que o excesso da ativação de um neurotransmissor em um receptor é extremamente tóxico. E isso pode provocar a morte neural desse neurônio pré e pós-sináptico aí. Por exemplo, a epilepsia é assim que ela ocorre. Então, é muito importante essa fase final. Então, depois que o neurotransmissor ele realizou sua função no neurônio pós-sináptico, independente se seja excitatório ou inibitório, ele precisa ser removido dali, certo? Então, a gente tem aí 4 formas do que pode acontecer com ele aí. A gente tem a difusão. A gente sabe que a fenda sináptica é um espaço aberto, né? Então, ela não é uma caixinha fechada em que está acontecendo tudo aquilo. Aquilo ali é um espaço aberto em todo o sistema nervoso central. Então, esse neurotransmissor ele pode se difundir para longe dessa sinapse. Tá? Pode acontecer também a destruição enzimática, que existem ali enzimas metabolizadoras que são responsáveis, através de estímulo, de destruir esse neurotransmissor e reaproveitar esse substrato, né, em outras finalidades. Lembra lá no início da aula que eu falei que a glia ela estava também aqui entrelaçada? Sim, ela tem um papel importante nisso também. E uma das funções é limpar esse neurotransmissor na fenda sináptica. Então, ela tem essa função também de limpar, de retirar esses neurotransmissores da fenda sináptica. E por último, e não menos importante, porque é aí que acontece real o pulo do gato, né, como a gente chama, que a gente tem aí muitos fármacos, muitos mecanismos de ação de fármacos que atuam na fenda, é em cima da recaptação pré-sináptica. Então, o neurônio pré-sináptico, ele pega de volta esse neurotransmissor como forma de reciclar. Né? O neurotransmissor ele está ali, eu levo tempo para poder produzir se ele está ali eu consigo recaptar, por que não? Né? E esse é um dos mecanismos que muitos fármacos atuam, né? Dependendo da psicopatologia, dependendo da patologia que tem ali o indivíduo. Bom, e entrando na nossa reta final aqui da nossa aula, eu trouxe aqui para vocês alguns neurotransmissores e as patologias associadas a eles. É aquele, o que pode dar de errado? E como que pode dar de errado, né? Tudo, né, gente? Tudo que acontece no nosso corpo, como a célula atua, o seu papel biológico, se uma vírgula sai fora do que deveria acontecer, a gente sabe que isso pode provocar algumas alterações, e algumas alterações são bem importantes e bem significativas. Então, de que formas, né? Quais os mecanismos que a gente conhece do que pode alterar algumas dessas etapas da transmissão? A gente tem aí aumento da liberação de neurotransmissor na fenda sináptica, estimular esse neurotransmissor a liberar mais, ou então bloquear essa liberação do neurotransmissor. Isso também pode inibir a síntese lá no corpo celular do neurotransmissor, né? Lá no corpo celular do neurônio, a síntese desse neurotransmissor. A gente pode bloquear a recaptação do neurotransmissor, a gente pode bloquear as enzimas metabolizadoras que estão na fenda. A gente pode atuar como antagonista ou agonista em relação àquele neurotransmissor e o seu receptor. A gente pode inibir ou então facilitar a atividade de segundos mensageiros. Então, assim, são possibilidades quase que infinitas. E eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos, para a gente poder ser um pouquinho mais rápido e não demorar muito.
dois exemplos de neurotransmissores. Então, a gente tem aí a dopamina. A dopamina, ela é conhecida como a que atua no sistema recompensa do sistema nervoso central, né? E a gente sabe que tem algumas drogas, alguns medicamentos que atuam diretamente nela, por exemplo, a cocaína, a heroína, a nicotina, o álcool, eles podem potencializar esse efeito da dopamina. Por exemplo, a cocaína, ela impede a recaptação de dopamina. Então, a dopamina, ela vai ficar ali mais tempo na fenda sináptica e com mais probabilidade dela continuar ligando no seu receptor no neurônio pós-sináptico que está estimulando, excitando esse neurônio pós-sináptico. Então, a gente tem aí, por exemplo, a esquizofrenia, é o excesso de dopamina. Quando a neurobiologia desse indivíduo produz uma quantidade de dopamina e tem um excesso dessa dopamina na fenda, isso pode provocar, né, sintomas do tipo esquizoide, né, que caracteriza a esquizofrenia. E caso ao contrário, por exemplo, a falta de dopamina, a gente encontra, por exemplo, no Parkinson. O Parkinson, o mecanismo de ação do Parkinson, no geral, é por conta da falta de dopamina. Então, para vocês conseguirem ver que os dois extremos são muito delicados, tá? E a gente tem também os medicamentos que atuam aí, por exemplo, na esquizofrenia. A gente tem medicamentos que vão bloquear a recaptação, né, Perdão, eles vão bloquear os receptores de dopamina, então vai impedir que essa dopamina fique excitando esse receptor. Então, ele diminui a atividade dopaminérgica. E no caso do Parkinson, a gente tem medicamento que bloqueia a recaptação, então deixa. Se tem pouca dopamina ali na fenda e o pouco que tem está sendo recaptado, então vamos bloquear, vamos pegar um medicamento que vai conseguir bloquear essa recaptação da dopamina, para poder ter uma atividade dopaminérgica um pouco maior. Tá? Agora, por exemplo, o glutamato. O glutamato ele é muito importante no desenvolvimento neural, na plasticidade sináptica, no aprendizado e na memória. Mas vocês lembram quando eu falei que mais importante do que saber liberar, produzir, sintetizar, é saber tirar, remover? E é exatamente isso que acontece com o glutamato. O excesso de glutamato ali na sinapse, ele é neurotóxico. Ele vai provocar degeneração progressiva de neurônios motores. E isso está presente, por exemplo, na esclerose lateral amiotrófica. A gente tem ali alguns músculos da contração voluntários que são afetados, e por isso o paciente vai perdendo as funções que estão relacionadas a músculos de contração voluntária, mas ele mantém as funções vitais, os órgãos que têm ali, os músculos que não são de contração voluntária, eles vão continuar funcionando. Mas para vocês terem noção do quanto os neurotransmissores são importantes, a forma como eles podem atuar nessa sinapse, a forma como essa sinapse responde a esse tipo de estímulo, tudo isso é muito delicado, isso é muito importante, e eu tentei trazer aqui para vocês um pouco de cada, porque transmissão sináptica realmente é bastante coisa, é um assunto muito amplo, e tentei sintetizar o máximo aqui para vocês. Essas foram as minhas referências, tá? Todas aqui para vocês. E eu agradeço a atenção de todos vocês aqui, agradeço a presença de vocês aqui no curso, no quarto curso de inverno de Fisiologia, e eu espero vocês aí nos nossos eventos online, que a gente vai estar aí remotamente durante a semana do evento, seguindo o nosso cronograma. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção.